y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonhos. Acredite neles. Vladimir Lenin. As grandes lutas não são feitas por grandes nomes, mas sim por cada perna, cada braço, cada cabeça, cada peça que compõe os seres sociais. Seu agir, seu sonhar, seu lutar. Jano Ribeiro é um intelectual orgânico do proletariado, militante comunista, testemunha viva da história do Brasil, em sua febre de saber, de mudar para melhor, devorou livros e livros, jornais e mais jornais. Mas, mais do que isso, conheceu o mundo do trabalho, contribuiu para a sua constituição e organização, contribuiu com o pensar da classe trabalhadora. E é a prova do que Marx disse, que uma ideia só se torna força material quando atinge as massas organizadas. Como talvez disse o Oscar Niemeyer para um jornalista que perguntou por que ele defendia essa utopia do comunismo, né? Oscar Niemeyer disse o seguinte: a utopia é querer humanizar o capitalismo, que ele já é anti-humano por excelência. A liberdade, ela está ligada a esse processo de conquistas democrática. Você não pode dizer que há liberdade quando você não tem salários, quando você não tem casa para morar, ou se você tem uma cultura de plantio, né? É trabalhador do campo, quando você não tem terra. Então, não tem liberdade, porque a democracia é conquistada, né? Nós podemos voltar à história da humanidade, nós vamos ver Espartaco, né? Isso quer dizer, quando começa a resistência, você começa a avançar para conquistar a democracia. Ainda no século XIX, foi fundada por Karl Marx a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. No século XX, teremos a fundação da Segunda Internacional, que se identifica como socialista. Jano Ribeiro se aproxima da União Democrática e do Partido Socialista Brasileiro. Uma concepção de um mundo de justiça, de igualdade, de fraternidade, tudo isso vai me levando a juntar-me cada vez mais a esse grupo, né? E esse grupo tinha saído da União Democrática, né, transformado num movimento esquerda democrática, tá? Então eu passo a militar na esquerda democrática. Depois nós transformamos em Partido Socialista, né, porque o nosso ideal era o socialismo, né? Embora o socialismo talvez numa concepção da Segunda Internacional, né? No entanto, com a Revolução Bolchevique na Rússia, se forma a Terceira Internacional, de orientação comunista, e que pretendia expandir o modelo soviético para outros países. No Brasil, Jano Ribeiro começa a se afastar gradualmente e criticar o PSB, se aproximando do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista não era clandestino ainda, ele vai ser clandestino a partir de 47, quando é cassado os mandatos, né? E não houve, né, por parte do movimento democrático, talvez entre aspas, em se posicionar contra a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro, embora nessa época não pertencia ao Partido Comunista, tá? Quando eu ingresso ao Partido Comunista Brasileiro, além do movimento sindical, né, a luta pela reforma agrária, a bandeira que o partido defendia, né, da redemocratização do país,
trazia no seu bojo a luta pela paz. Antigamente não tinha banco para fazer cobrança. Você tinha que fazer a cobrança de casa em casa. Então eles vendiam as coleções de Afonso Schmidt, do Caio Prado Júnior, do Monteiro Lobato. Enfim, todas as coleções eles vendiam e eu tinha que fazer cobrança. Caio Prado Júnior pensou o Brasil, viu a Revolução Brasileira nas lutas pela sua industrialização e na sindicalização da classe trabalhadora. Jano Ribeiro entrou em contato com os debates e com muitos e muitos livros. Eu não sei se eu li muito o Kalenine, né? Que era professor lá na União Soviética, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Se nós queremos transformar a sociedade, nós precisamos alfabetizar a sociedade, para que ela possa ler a Bíblia e o livro marxista. Agora, em relação à questão nacional, eu gostaria de indicar a quem se preocupar com a questão da escravidão, que lesse um livro de Clóvis Moura, que é Dialética Radical do Brasil Negro. Para mim, é o que melhor escreve a questão da escravidão do ponto de vista de classe. A posição dele é a posição de lutar pelos interesses dos trabalhadores, e a questão imediata do trabalhador é conseguir um salário condigno. Eu era funcionário do sindicato, mas era o secretário político de São Bernardo e Diadema. Aí eu comecei a adquirir uma concepção ideológica. Instaurada a ditadura civil, militar e empresarial, os movimentos políticos, artísticos e culturais sofrem violenta repressão. O Partido Comunista Brasileiro é tido como inimigo número 1 do regime autoritário, e Jano Ribeiro é perseguido por sua ação sindical na fábrica da Volks. Nós tínhamos um trabalho relativamente bom no período da ditadura, nós conseguimos entrar com material, né, de esclarecimento, não só na Volks, mas em várias empresas de São Bernardo. Primeiro eu fui detido, né, para esclarecimento, depois eu vou ser castigado pela mentalidade do imperialismo e dos senhores de escravo, que acha que não pode haver divergência, né? Todos têm que dizer amém àquilo que eles querem. Eles tinham me liberado e o vagabundo prestar serviço, ele mandou pôr minhas duas mãos assim. Aí ele pegou uma palmatória e lascou nessa mão aqui. Ela amorteceu, aí eu falei pro bandido, então bate nessa. E ele se fez derrogado e quebrou a palmatória. E a segunda vez, quando eu fui preso em Diadema, não é isso? Eu fiquei um período fora, tentando levar minha família para Carapicuíba. Eu acreditava, né, que a reação era idiota, ilusão de classe, que eu podia tirar toda a minha família de lá e não ia acontecer nada. Mas não, eles estavam seguindo o meu filho. Eu vou escrever meu filho na escola, vou lá, depois de passar, acho que nem 15 dias, aí eles me prendem, né? Acho que através dos seus agentes dentro da escola, né? Eles conseguem me prender. Nesse pseudo de julgamento, eles deram 2 anos
para todos aqueles que foram no processo da Volkswagen, que foi incluído quase, acho que toda a direção estadual do Partido Comunista. Quando eles me prenderam, né, eu falei assim, meu filho era pequenininho, eu falei, cresce, filho, cresce para você ser soldado, para prender os patriotas. E quando eu estava lá, eles mataram o Alexandre Vanucci. Eu saí de lá e mais de mês e meio eu escutava os gritos de dor. Eu não sinto medo, mas não. Eu não sinto medo. Eu não sinto medo, mas não. Eu sinto. Nise da Silveira, psiquiatra brasileira e militante comunista, combateu frontalmente o uso de ferramentas que reduzam a capacidade das pessoas em tratamento, propondo no lugar disso um direcionamento positivo para a capacitação terapêutica. Jano Ribeiro foi vítima da visão da psiquiatria que Nise combateu. Aí eu fui para um centro psiquiátrico que tem ali na Estação da Luz. Aí o médico me encheu de psicotrópicos, porque a questão dele não era resolver meu problema, era dizer que ele estava trabalhando. Aí eu levei para casa, acho que tomei algum, depois joguei tudo fora. Com a redemocratização, Jano se manteve nas lutas pela anistia aos presos políticos e depois na luta por memória, verdade e justiça, participando de diversas atividades políticas das comissões da verdade. Jano, no entanto, sempre foi um militante completo, disciplinado e polivalente. Portanto, continuou participando de atividades de solidariedade internacional, de formação política, de apoio às lutas sindicais e sociais, sem deixar de pensar o Brasil, o mundo e almejar paz e progresso a todos. Era um pouco de cada camponês, de cada trabalhador, trabalhadora, de cada oprimido, de cada revolucionário. Além disso, Jano Ribeiro será. Ele é futuro, afinal, ele tem um legado que impulsiona para novos tempos. Jano Ribeiro será um futuro de justiça social, um futuro de democracia que cada um de nós vamos conquistar. Meu maior sonho é atingir o comunismo. As elites realmente elas são usurpadoras, né, das riquezas nacionais em detrimento do povo. Então, para mim, isso não pode ser liberdade, né? É meio difícil aceitar isso como liberdade, né? Todos esses que invadiram o Brasil não invadiram para ajudar o povo brasileiro, não invadiu para ajudar o índio e nem o negro, e nem a pessoa pobre. Eles invadiram para levar as nossas riquezas, porque essa é a função de todos os países imperialistas. Terra, Brasília, continente, pátria, mãe da minha gente. Hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, por que negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar. Entre cercas e alambrados vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão.